E se tudo que você acredita sobre o seu próprio cérebro estiver incompleto? E se, neste exato momento, dentro da sua cabeça, existir um potencial adormecido, silencioso, poderoso, esperando para ser acessado? Durante décadas, fomos ensinados a aceitar limites. Limites de inteligência, de memória, de foco, de criatividade. Mas, e se esses limites não forem reais? E se forem apenas uma versão confortável da verdade? Talvez você já tenha ouvido aquela frase famosa: usamos apenas 10% do cérebro. Alguns dizem que é mito. Outros juram que é ciência mal interpretada. Mas a pergunta mais importante não é se usamos 10%, 20% ou 100%. A verdadeira pergunta é: o que aconteceria se o ser humano conseguisse acessar todo o seu potencial mental ao mesmo tempo? Imagine acordar um dia e perceber que sua mente funciona diferente. Pensamentos mais rápidos. Memórias que nunca se perdem. Emoções sob controle absoluto. Criatividade sem bloqueios. Medo, ansiedade e dúvida simplesmente desligados. Parece ficção científica. Mas também parecia impossível voar, atravessar oceanos em horas ou conversar com alguém do outro lado do planeta. A ciência já sabe que o cérebro humano é a estrutura mais complexa conhecida no universo. Bilhões de neurônios, trilhões de conexões, sinais elétricos viajando em velocidades absurdas. Ainda assim, grande parte desse funcionamento permanece invisível. Oculto. Como um sistema operacional rodando em segundo plano, enquanto usamos apenas alguns aplicativos básicos da mente: sobreviver, trabalhar, repetir rotinas, reagir. E aqui entra algo inquietante. O cérebro não foi feito para nos deixar felizes. Ele foi feito para nos manter vivos. O medo nos protege. A preguiça economiza energia. O esquecimento evita sobrecarga. Mas, e se essas proteções forem, na verdade, travas? E se o cérebro tiver limites artificiais, impostos pela própria biologia, para que não entremos em colapso? Alguns casos reais deixam os cientistas desconfortáveis. Pessoas que, após acidentes ou lesões cerebrais, desenvolvem habilidades inesperadas, cálculos impossíveis, memória fotográfica, percepção extrema de padrões, talentos artísticos nunca antes demonstrados. Não aprenderam isso. Simplesmente acessaram. Como se uma porta tivesse sido aberta à força. Agora pense no impacto disso em escala global. Se o ser humano pudesse usar 100% do cérebro, o que mudaria primeiro? A inteligência? A moral? O poder? A forma como enxergamos o tempo, a morte, a realidade? Seríamos mais pacíficos, ou mais perigosos? Mais conscientes, ou mais destrutivos? Talvez existam razões profundas para nunca termos chegado lá. Talvez a evolução tenha nos limitado de propósito. Talvez acessar tudo de uma vez seja demais para uma mente humana. Ou talvez, e essa é a hipótese mais perturbadora, alguém já tenha chegado perto disso, e não tenha contado. Esse tipo de pergunta mexe com algo primitivo dentro de nós. Curiosidade. Medo. Desejo. A sensação de que existe algo escondido logo abaixo da superfície da realidade. Algo que muda tudo. E quanto mais a ciência avança, mais ela percebe o quanto ainda não entende sobre a própria consciência. Nos próximos minutos, vamos explorar o que realmente sabemos, o que apenas suspeitamos e o que ninguém gosta de discutir quando o assunto é o cérebro humano. Porque quando você começa a juntar essas peças, uma coisa fica clara: talvez o limite da mente não seja biológico, mas imposto. E a partir daqui, a pergunta deixa de ser: e se o ser humano pudesse usar 100% do cérebro? Ela se transforma em algo muito mais inquietante: e se nós já estivermos usando exatamente o quanto nos é permitido? Durante muito tempo, repetiram para nós uma ideia simples demais para ser questionada: o cérebro humano funciona como uma máquina estável, previsível, quase totalmente mapeada. Você nasce, aprende algumas coisas, esquece outras, se adapta, envelhece, e pronto. Mas quando olhamos mais de perto, essa narrativa começa a rachar. Porque o cérebro não se comporta como algo fechado.
Ele muda, se reorganiza, cria atalhos, apaga caminhos antigos e constrói outros novos sem pedir permissão. E quanto mais a ciência observa, mais desconfortável essa verdade se torna. Existe um conceito pouco discutido fora dos círculos científicos chamado neuroplasticidade. Em termos simples, é a capacidade do cérebro de se adaptar fisicamente às experiências, pensamentos, traumas e estímulos. Isso significa que sua mente não é fixa. Ela é moldável. Cada hábito que você repete, cada medo que você alimenta, cada pensamento que você reforça, tudo isso literalmente redesenha o seu cérebro. Agora pense no peso disso. Se pensamentos constroem estruturas neurais, quem está realmente no controle? Você, ou os padrões que aprendeu a repetir sem perceber? Aqui entra um ponto inquietante. Se o cérebro fosse totalmente livre, totalmente acessível, talvez entrasse em colapso. Imagine processar todas as memórias ao mesmo tempo. Todas as emoções. Todos os estímulos. Sons, cheiros, imagens, possibilidades. Seria insuportável. Por isso, muitos cientistas acreditam que o cérebro funciona com sistemas de bloqueio. Não como falhas, mas como mecanismos de sobrevivência. Ele filtra, limita, silencia. Não porque não consegue mais, mas porque talvez consiga demais. E quando algo rompe esses filtros, mesmo que por acidente, os resultados são estranhos. Pessoas comuns que, após um trauma cerebral, passam a resolver equações complexas sem nunca terem estudado matemática. Outras desenvolvem habilidades artísticas obsessivas. Algumas relatam uma percepção de realidade alterada, como se enxergassem padrões invisíveis para o resto do mundo. Esses casos são raros, mas documentados. E o detalhe mais perturbador não é o que elas ganham, é o que elas perdem. Muitos descrevem dificuldade de dormir, sobrecarga mental, isolamento, ansiedade extrema. Como se acessar mais viesse com um preço alto demais. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Será que o cérebro humano não foi feito para operar em 100% o tempo todo? Talvez a ideia de usar tudo seja uma armadilha conceitual. Talvez o verdadeiro poder não esteja em ativar tudo de uma vez, mas em acessar certos estados específicos, em momentos específicos. Foco absoluto. Criatividade profunda. Consciência ampliada. Estados que surgem às vezes, em crises, em experiências intensas, em situações limite, e depois desaparecem. Pense em quantas vezes você já sentiu isso. Um momento em que o tempo parecia desacelerar. Uma decisão tomada com clareza absurda. Uma ideia que simplesmente apareceu, pronta. Não foi esforço. Foi acesso. E isso acontece com mais pessoas do que imaginamos. O problema é que a maioria aprende a ignorar essas experiências, porque elas não cabem na lógica comum do dia a dia. Talvez a pergunta nunca tenha sido por que não usamos 100% do cérebro, mas sim quem decide quando podemos usar mais. Biologia? Evolução? Cultura? Medo? Ou algo ainda mais sutil, condicionamento? Desde cedo, somos treinados a operar no modo automático. Repetir rotinas. Silenciar questionamentos. Evitar o desconhecido. Isso não apenas molda o comportamento, molda o cérebro. E um cérebro moldado para sobreviver dificilmente será incentivado a explorar seus próprios limites. Se tudo isso faz sentido para você, escreve nos comentários apenas uma palavra: limite. Não precisa explicar. Às vezes, reconhecer já é o primeiro passo. E fica comigo, porque a partir daqui, vamos entrar no ponto onde a ciência começa a discordar de si mesma, e onde algumas respostas levantam perguntas ainda maiores. Se existe algo que desmonta rapidamente a ideia de que o cérebro humano é totalmente compreendido, são os mitos que sobrevivem mesmo dentro da ciência. O mais famoso deles, e talvez o mais persistente, é justamente aquele que abriu esse vídeo, a ideia de que usamos apenas uma pequena porcentagem do cérebro. Muita gente corre para dizer que isso é falso, quase como um alívio coletivo. Ainda bem, não é verdade. Mas aqui está o detalhe que quase nunca é dito. O mito está errado, mas a sensação por trás dele não.
Quando cientistas afirmam que usamos o cérebro inteiro, eles estão tecnicamente corretos. Nenhuma parte fica desligada. O problema é que essa resposta simples esconde algo muito mais complexo. Usar o cérebro inteiro não significa acessar todo o seu potencial ao mesmo tempo, nem explorar todas as suas capacidades possíveis. É como dizer que um computador está ligado, mas rodando apenas um programa simples, enquanto outros infinitamente mais poderosos permanecem inacessíveis. O cérebro trabalha por redes, não por porcentagem. Redes de atenção, de memória, de emoção, de linguagem, de sobrevivência. E essas redes raramente operam todas juntas em sua capacidade máxima. Algumas são constantemente silenciadas. Outras são priorizadas. E isso não acontece por acaso. O cérebro escolhe o que ativar com base em risco, recompensa e economia de energia. Ele sempre pergunta: isso é necessário para sobreviver agora? Se a resposta for não, a função fica em segundo plano. É por isso que, na maior parte do tempo, vivemos em um estado mental reduzido. Não porque somos incapazes demais, mas porque o cérebro prefere o caminho conhecido. Ele ama previsibilidade. Ama rotinas. Ama atalhos. Pensar profundamente, questionar tudo, criar conexões novas, tudo isso consome energia. E o cérebro é um órgão extremamente econômico. Ele foi moldado para gastar o mínimo possível. Agora, aqui vem a parte inquietante. Estudos mostram que, em estados alterados de consciência, como meditação profunda, experiências de quase morte, situações extremas de perigo ou até certos estados criativos, áreas do cérebro que normalmente não conversam entre si passam a se conectar. Barreiras internas caem. O filtro se afrouxa. Pessoas relatam clareza absurda, sensação de unidade, acesso a memórias esquecidas, percepção do tempo distorcida. Não é misticismo puro. É neurociência observável, ainda que desconfortável para muitos pesquisadores. Isso levanta uma hipótese difícil de engolir: talvez o cérebro humano funcione como um sistema deliberadamente limitado, não por falha, mas por design evolutivo. A consciência completa poderia ser instável demais. Forte demais. Caótica demais. Então o cérebro cria uma versão editada da realidade, uma experiência reduzida, segura, funcional. O que você percebe do mundo pode não ser o mundo, pode ser apenas o que o seu cérebro permite que você veja. E se isso for verdade, usar 100% do cérebro não significaria ficar mais inteligente no sentido comum. Significaria perceber demais. Sentir demais. Entender demais. Talvez até perder a noção de identidade como conhecemos. Porque identidade, memória e emoção são construções mantidas por filtros muito bem calibrados. Mexer neles pode expandir ou destruir. Talvez seja por isso que, quando algumas pessoas chegam perto desses estados, elas não querem permanecer ali. O preço psicológico é alto. O excesso de informação, de consciência, de percepção, pode ser insuportável para uma mente humana comum. E isso faz pensar: será que o verdadeiro limite do cérebro não é físico, mas protetor? Se essa ideia te causou algum desconforto, aquela sensação estranha de isso faz sentido, mas eu não gosto totalmente disso, comenta a palavra filtro. Só isso. Porque a partir daqui, a conversa fica ainda mais delicada. Vamos falar sobre o que acontece quando esses filtros falham, e por que nem todo mundo que acessa mais do cérebro sai ileso. Quando esses filtros começam a falhar, mesmo que por instantes, algo profundamente estranho acontece. A mente sai do modo automático. A realidade perde aquela aparência sólida e previsível. E é exatamente aí que surgem os casos que a ciência prefere tratar como exceção, quase acidentes estatísticos, mas que talvez revelem muito mais do que parecem. Existem relatos documentados de pessoas que, após um trauma físico ou emocional intenso, passaram a experimentar um tipo de consciência ampliada. Não no sentido místico raso, mas em algo mais desconfortável. Elas começam a perceber padrões onde antes não havia nada. Sons ganham profundidade. Emoções alheias parecem mais visíveis. O pensamento acelera, e não para.
Alguns descrevem isso como um acesso não autorizado a partes do cérebro que normalmente ficam isoladas. Esses fenômenos são conhecidos como síndromes adquiridas de Savant, estados raríssimos em que alguém, sem qualquer treinamento prévio, desenvolve habilidades extremas. Memória absoluta. Cálculos instantâneos. Capacidade artística obsessiva. O curioso é que essas pessoas não ganham algo novo. Elas simplesmente param de bloquear. O cérebro deixa de filtrar. E o que estava latente emerge de forma crua, quase violenta. Mas aqui está o detalhe que raramente vira manchete: quase nenhum desses casos é descrito como uma bênção completa. Muitos relatam sofrimento psicológico intenso, ansiedade constante, dificuldade de se relacionar, insônia severa, sensação de estar desconectado do mundo comum. Como se enxergassem demais para conseguir viver normalmente. É como abrir uma porta que não deveria ter sido aberta, e depois não conseguir mais fechá-la. Isso nos obriga a encarar uma verdade desconfortável: talvez o cérebro humano não seja limitado por incapacidade, mas por segurança. Imagine se todos os estímulos sensoriais fossem percebidos sem filtro. Se todas as memórias viessem à tona ao mesmo tempo. Se todas as possibilidades fossem consideradas simultaneamente. O resultado não seria iluminação. Seria colapso. O cérebro, então, age como um guardião. Ele decide o que você pode sentir, lembrar e perceber. E ele faz isso constantemente, em silêncio. Quando você esquece algo traumático, não é falha. Quando você não percebe certos padrões óbvios, não é falta de inteligência. É proteção. A consciência humana pode ser uma versão reduzida da realidade justamente porque a versão completa seria insuportável. Agora pense nisso aplicado à ideia de usar 100% do cérebro. Talvez não seja uma questão de ativar mais, mas de remover travas. E toda trava existe por um motivo. Em sistemas complexos, quando limites são removidos sem preparo, o sistema quebra. Não evolui. Quebra. E se o maior perigo de acessar todo o potencial do cérebro não for o poder, mas a perda de controle? Perder a capacidade de desligar, de descansar, de ser humano no sentido mais simples. Porque talvez a mente humana precise de limites para existir como mente, e não como ruído. Se essa parte te fez pensar em alguém que pensava demais, ou até em você mesmo, comenta apenas a palavra excesso. Às vezes, reconhecer isso já diz muito. Porque no próximo ponto, vamos falar sobre algo ainda mais delicado: a possibilidade de que esses limites não sejam apenas biológicos, mas reforçados ao longo da vida, pouco a pouco, sem que a gente perceba. O mais perturbador de tudo isso é perceber que esses limites do cérebro não surgem apenas no nascimento. Eles são construídos, reforçados e solidificados ao longo da vida. Pouco a pouco. Dia após dia. E quase nunca de forma consciente. O cérebro não nasce totalmente travado, ele aprende onde não deve ir. Desde muito cedo, somos ensinados a filtrar a realidade. Isso não é importante. Isso não faz sentido. Para de imaginar. Seja realista. Cada uma dessas frases parece inofensiva, mas elas funcionam como comandos silenciosos para o cérebro. Não explore, não conecte, não aprofunde. Com o tempo, certas rotas mentais ficam tão pouco usadas que praticamente desaparecem. Outras viram trilhas automáticas. Pensar fora delas começa a causar desconforto, medo, cansaço. A ciência chama isso de poda neural. Na infância, o cérebro cria conexões em excesso. Muitas possibilidades. Muitas portas abertas. Mas conforme crescemos, o cérebro elimina o que não é usado. Ele se especializa. Se adapta ao ambiente. Se você vive em um mundo que recompensa repetição, obediência e velocidade, o cérebro se molda para isso. Não para questionar profundamente a realidade, a consciência ou a própria mente. E aqui surge uma hipótese incômoda: talvez a maioria das pessoas nunca chegue perto de usar mais do cérebro não porque não possa, mas porque desaprendeu como. A curiosidade extrema da infância é substituída por sobrevivência prática.
A imaginação vira distração. A introspecção vira perda de tempo. O cérebro aprende a funcionar em modo econômico, eficiente, mas limitado. Agora pense nisso em escala coletiva. Uma sociedade inteira operando com cérebros altamente capazes, mas treinados para usar apenas certos padrões mentais. Isso não exige controle externo. Não exige conspiração. O próprio sistema educa, recompensa e reforça os mesmos caminhos neurais. O resultado é um cérebro funcional, produtivo e profundamente condicionado. Isso não significa que exista alguém impedindo o acesso aos 100% do cérebro de forma direta. O mecanismo é mais sutil, mais eficaz. Você não precisa bloquear uma porta se conseguir fazer a pessoa esquecer que ela existe. O cérebro passa a rejeitar espontaneamente estados mentais mais profundos porque eles parecem estranhos, cansativos ou até ameaçadores. É por isso que momentos de silêncio incomodam tanta gente. Por isso que ficar sozinho com os próprios pensamentos gera ansiedade. Não é fraqueza. É treino. Um cérebro acostumado a estímulos constantes perde a habilidade de sustentar estados internos mais amplos. E sem perceber, ele mesmo reforça suas próprias paredes. Talvez usar mais do cérebro não seja sobre ganhar algo novo, mas sobre desaprender certas limitações. E isso é desconfortável. Porque mexe com identidade, com crenças, com a sensação de controle. Questionar os limites da mente é questionar quem você acredita ser. Se em algum momento você sentiu que certas ideias, pensamentos ou curiosidades foram sendo abafadas ao longo da vida, escreve nos comentários a palavra condicionamento. Só isso. Porque no próximo trecho, vamos tocar em algo ainda mais sensível: o que acontece quando alguém tenta, conscientemente, ultrapassar esses limites, e por que nem todos voltam iguais. Quando alguém tenta ultrapassar esses limites de forma consciente, a experiência raramente é simples ou linear. Não é como apertar um botão e ativar algo escondido no cérebro. Na maioria das vezes, é um processo confuso, instável e profundamente transformador. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto quase sempre vem acompanhado de silêncio, cautela ou medo. Ao longo da história, pessoas que buscaram expandir a mente, por meio de práticas intensas de foco, isolamento, privação sensorial, meditação profunda ou estados extremos de concentração, relataram experiências muito semelhantes entre si, mesmo vivendo em culturas e épocas diferentes. Sensação de dissolução do ego. Perda temporária da noção de tempo. Conexões mentais aceleradas. Insights avassaladores. Não como ideias comuns, mas como se algo fosse revelado de uma só vez. A neurociência moderna começou a observar esses estados com mais atenção apenas recentemente. Em exames cerebrais, percebeu-se que, em certas práticas profundas, áreas do cérebro responsáveis pela sensação de identidade individual, aquele eu constante que narra tudo, diminuem drasticamente sua atividade. Ao mesmo tempo, regiões antes pouco conectadas passam a se comunicar. É como se o cérebro deixasse de operar em compartimentos rígidos e entrasse em um estado de integração em comum. Mas aqui está o ponto crítico: nem todo o cérebro lida bem com isso. Para alguns, a experiência é expansiva. Para outros, é desorganizadora. Há relatos de pessoas que, ao tentar acessar estados mentais mais profundos sem preparo, desenvolveram ansiedade intensa, crises existenciais, sensação de irrealidade ou até medo permanente de não conseguir voltar ao normal. A fronteira entre expansão da consciência e colapso psicológico pode ser mais fina do que imaginamos. Isso reforça uma ideia inquietante: talvez o cérebro humano possua portas que não foram feitas para serem abertas de forma abrupta. Não por proibição externa, mas por autopreservação. Sistemas complexos precisam de estabilidade. Quando essa estabilidade é quebrada rápido demais, o sistema entra em crise. E ainda assim, mesmo com riscos, a busca continua. Porque existe algo profundamente humano em querer entender a própria mente. Em querer ir além do automático. Em sentir que existe mais consciência disponível do que aquela que usamos no dia a dia. Esse desejo não surge do nada. Ele aparece quando a vida parece pequena demais para a capacidade de sentir,
pensar e perceber que, intuitivamente, sabemos que temos. Talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem esses estados como difíceis de explicar em palavras. Porque não se trata apenas de pensar diferente, é ser diferente por alguns instantes. E depois tentar encaixar essa experiência em uma vida que continua exigindo rotina, identidade fixa, horários e respostas rápidas. Se você já teve algum momento em que sua percepção mudou de forma abrupta, seja em silêncio, em crise, em criação ou em introspecção profunda, escreve nos comentários a palavra limiar. Porque a partir daqui, a pergunta deixa de ser é possível usar mais do cérebro, e começa a se transformar em algo mais delicado. Quem deveria tentar e em que condições? Existe uma razão pela qual a ideia de usar 100% do cérebro quase sempre aparece associada a poder, genialidade ou iluminação, mas raramente a equilíbrio. Porque, quando olhamos com mais cuidado, percebemos que mais acesso não significa mais controle. Na verdade, pode significar o oposto. O cérebro humano funciona em camadas. Algumas cuidam da sobrevivência imediata. Outras organizam emoções, memórias, identidade. E existem camadas mais profundas, responsáveis por integrar tudo isso em uma narrativa coerente. Quem você é, o que sente, o que faz sentido. Quando essas camadas trabalham em harmonia, a mente parece estável. Quando essa harmonia se rompe, mesmo que por segundos, a experiência pode ser avassaladora. Pesquisas mostram que certos estados de foco extremo ou consciência ampliada reduzem a atividade da chamada rede do modo padrão, a região do cérebro ligada ao pensamento automático, à ruminação e ao diálogo interno. É aquela voz que nunca cala. Quando ela silencia, muitas pessoas descrevem uma clareza profunda. Mas outras descrevem vazio, desorientação, medo. Sem essa voz, quem é você? Aqui surge uma tensão central desse tema. Talvez grande parte da nossa estabilidade mental dependa justamente de não acessar tudo. O cérebro cria uma narrativa contínua para nos manter funcionais. Tirar isso de repente pode gerar uma sensação de libertação ou de queda livre. E o cérebro, novamente, prefere prevenir do que remediar. Isso ajuda a explicar por que, na maior parte do tempo, o cérebro mantém certas portas apenas entreabertas. Ele permite vislumbres, momentos de insight, estados criativos intensos. Mas logo fecha de novo. Como se dissesse, isso é o suficiente por agora. O problema é que nós interpretamos isso como limitação, quando pode ser regulação. E aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz: e se o cérebro já estiver operando exatamente no nível ideal para a maioria das pessoas? Não no sentido de máximo potencial teórico, mas no nível que permite viver, amar, criar, sobreviver sem se perder. Talvez a obsessão por mais venha de uma confusão entre potência e plenitude. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que algumas pessoas parecem operar fora da curva. Gênios criativos, mentes visionárias, indivíduos que enxergam conexões que ninguém mais vê. Muitos deles relatam sofrimento interno intenso, insônia, ansiedade, sensação de isolamento. Como se o acesso ampliado viesse acompanhado de um custo emocional alto. Isso não invalida o potencial, mas mostra que ele não é neutro. Talvez o verdadeiro desafio não seja usar 100% do cérebro, mas aprender a entrar e sair de estados ampliados com consciência. Acessar mais quando necessário. Voltar quando preciso. Não ficar preso. Não se perder. E isso exige algo que quase nunca é mencionado quando se fala desse tema: preparo emocional. Se essa parte te fez pensar que talvez o problema não seja falta de capacidade, mas falta de equilíbrio, comenta a palavra controle. Porque no próximo ponto, vamos falar sobre algo ainda mais inquietante: o que acontece quando tecnologia e ciência tentam acelerar esse processo, sem esperar que a mente acompanhe. Quando ciência e tecnologia entram nessa conversa, o cenário muda completamente. Porque aqui não estamos mais falando de hipóteses filosóficas ou estados naturais da mente, mas de intervenções diretas na consciência. E isso levanta uma pergunta desconfortável: o que acontece quando tentamos forçar o cérebro a ir além do que ele acessaria sozinho? Hoje já existem tecnologias capazes de estimular regiões específicas do cérebro.
estimulação magnética transcraniana, implantes neurais, interface cérebro-máquina, substâncias neuroativas em ambientes controlados. Nada disso é ficção científica. Tudo isso já está acontecendo, ainda que longe do público comum. O discurso oficial fala em tratamento, reabilitação, avanço médico. Mas a linha entre cura e ampliação é extremamente tênue. Imagine um cérebro sendo estimulado a acessar padrões de percepção, memória e associação que normalmente só apareceriam em situações extremas. O que antes surgia em lampejos, intuições, insights, estados criativos profundos, passa a ser provocado artificialmente, repetidamente. E o cérebro, que evoluiu para lidar com isso em doses mínimas, agora precisa se adaptar a um fluxo constante de intensidade. Alguns estudos iniciais mostram ganhos pontuais, aumento de foco, rapidez cognitiva, percepção expandida. Mas quase sempre acompanhados de efeitos colaterais emocionais. Sensação de estranhamento da própria identidade. Despersonalização. Dificuldade de distinguir pensamento interno de estímulos externos. Como se a mente estivesse sempre ligada demais. Aqui entra um ponto crucial. Consciência ampliada sem estrutura pode gerar colapso interno. Não é só sobre acessar mais informações. É sobre integrar essas informações a quem você é. O cérebro não é um computador que apenas processa dados. Ele constrói significado. E quando o volume de estímulos ultrapassa a capacidade de integração, algo se rompe. Talvez por isso tantas narrativas sobre expansão da mente terminem com isolamento. O indivíduo vê mais, sente mais, percebe mais, mas não consegue traduzir isso em uma vida funcional. O mundo parece lento demais. As conversas superficiais demais. As rotinas artificiais demais. E aos poucos surge um distanciamento silencioso entre quem acessou demais e quem ainda vive no ritmo comum. Isso levanta uma questão inquietante: será que a limitação do cérebro é uma forma de proteção social? Um mecanismo que nos mantém em sintonia uns com os outros. Porque consciência não é só percepção individual, é também conexão. E se expandir demais significar sair da frequência coletiva? Existe ainda um outro risco pouco discutido: quem controla esse acesso? Se a tecnologia for capaz de ampliar, modular ou restringir estados mentais, então consciência deixa de ser apenas algo interno e passa a ser algo regulável, programável, ajustável. E isso muda completamente a relação entre indivíduo, poder e liberdade. Talvez o maior perigo não seja usar 100% do cérebro, mas fazer isso sem autonomia, sem preparo e sem compreensão das consequências emocionais. Porque uma mente aberta demais, sem âncora, pode não encontrar caminho de volta. E quando falamos de consciência, voltar nem sempre é simples. Se essa ideia te causou um certo desconforto, aquele silêncio interno que faz pensar isso é mais profundo do que parece, comenta a palavra limite. Porque no próximo tópico vamos entrar em um território ainda mais sensível: o que acontece com a identidade, o ego e a noção de eu quando esses limites começam a desaparecer. Existe um ponto nessa discussão que quase ninguém gosta de encarar, porque ele mexe direto com algo que consideramos sagrado: a identidade. Quem você acredita ser? Porque se o ser humano realmente pudesse acessar 100% do cérebro, a pergunta deixaria de ser o que eu consigo fazer, e passaria a ser quem eu me torno quando faço isso. Nossa identidade não é fixa. Ela é uma narrativa contínua que o cérebro constrói para dar coerência à experiência. Memórias selecionadas, emoções filtradas, percepções organizadas. Tudo isso cria a sensação de um eu estável. Mas essa estabilidade depende, em grande parte, de limites. Limites do que lembramos, do que sentimos ao mesmo tempo, do que conseguimos processar conscientemente. Se esses limites caíssem, o eu começaria a se fragmentar. Imagine ter acesso simultâneo a lembranças que hoje estão bloqueadas, emoções que normalmente são suavizadas, padrões de pensamento que nunca chegam à superfície. O passado deixaria de ser passado. O inconsciente deixaria de ser inconsciente. Tudo viraria presente. Algumas pessoas descrevem experiências parecidas em estados alterados de consciência.
Elas relatam uma sensação de dissolução do ego. Não existe mais eu e mundo. Não existe mais separação clara entre pensamento, emoção e percepção. É descrito como libertador e ao mesmo tempo assustador. Porque quando o ego desaparece, também desaparecem as referências que usamos para nos orientar. Agora imagina isso não como uma experiência temporária, mas como um estado permanente. Como viver uma vida cotidiana, pagar contas, manter relações, seguir rotinas, quando a mente opera em um nível onde essas estruturas parecem artificiais. Talvez seja por isso que a mente humana criou filtros tão rígidos. Não por limitação, mas por sobrevivência psicológica. E aqui surge uma virada importante. Talvez usar 100% do cérebro não signifique se tornar mais humano, mas algo além, ou fora, do humano como conhecemos. Porque nossa sociedade, nossas relações e até nossa linguagem foram construídas para mentes limitadas, sincronizadas dentro de um intervalo comum de percepção. Se alguém ultrapassa esse intervalo, surge o isolamento. Não porque essa pessoa seja superior, mas porque passa a operar em outra camada de realidade. O mundo continua o mesmo, mas a forma de percebê-lo muda radicalmente. E quando percepção muda, valores mudam. Prioridades mudam. Sentido muda. Existe também uma questão emocional profunda aqui. O ego não é só uma ilusão, ele é um amortecedor. Ele suaviza dores, organiza traumas, cria justificativas para seguir em frente. Sem ele, sentimentos vêm crus, intensos, sem narrativa. E nem todo o cérebro está preparado para sustentar isso sem colapsar. Talvez por isso tantas histórias sobre expansão mental tragam junto a ideia de loucura. Não como ofensa, mas como ruptura. Uma mente que vê demais, sente demais e não consegue mais fingir normalidade. E isso nos obriga a perguntar algo desconfortável. O que chamamos de sanidade é apenas uma faixa segura de consciência. Se for assim, então acessar 100% do cérebro pode significar atravessar essa faixa. Ir além do que é socialmente funcional. Além do que é emocionalmente confortável. Além do que é psicologicamente estável. Não porque seja errado, mas porque é profundo demais para um mundo que não foi feito para isso. E talvez o maior paradoxo seja esse: buscamos expansão, poder, clareza, mas talvez o preço seja perder a versão de nós mesmos que sabe viver aqui. Agora. Nesse mundo. Com essas regras invisíveis que mantêm tudo minimamente coeso. Se em algum momento dessa reflexão você sentiu um leve aperto no peito, como se essa ideia tocasse algo pessoal, comenta a palavra eu. Só isso. Porque no próximo tópico vamos entrar na pergunta mais perigosa de todas: e se o cérebro já tiver acesso a tudo isso, mas escolhe não nos mostrar? Existe uma possibilidade que muda completamente tudo o que falamos até agora. Uma possibilidade silenciosa, quase perturbadora. E se o ser humano já tivesse acesso a 100% do cérebro, mas não de forma consciente? E se aquilo que chamamos de limite for apenas um filtro, e não uma incapacidade? Porque quando olhamos mais de perto, percebemos algo curioso: o cérebro nunca está realmente desligado. Mesmo quando você dorme, ele trabalha. Quando você esquece algo, a informação não some, ela apenas se torna inacessível. Quando você reage por instinto, o cérebro age antes da consciência. Isso sugere que existe uma enorme quantidade de processamento acontecendo fora do seu campo consciente o tempo todo. Talvez o erro esteja na pergunta. Não quanto do cérebro usamos, mas quanto do que o cérebro faz chega até o nosso eu consciente. A consciência pode não ser o centro de comando, mas apenas a interface. Uma tela. Um painel simplificado para que você consiga existir sem entrar em curto-circuito. Pensa nisso. Seu cérebro controla batimentos cardíacos, digestão, respostas imunológicas, reconhecimento de padrões, leitura emocional do ambiente, microdecisões motoras, tudo isso sem pedir permissão a você. E faz isso com uma precisão absurda. Se isso não é o uso total, o que seria? Talvez acessar 100% do cérebro conscientemente fosse como tentar ver todos os códigos que rodam por trás de um sistema operacional enquanto ele está funcionando. Informação demais. Complexidade demais.
Responsabilidade demais. A consciência, então, surge como um mecanismo de redução. Um tradutor. Ela não mostra tudo, mostra apenas o que você precisa para continuar funcionando. E aqui entra um ponto delicado: quem decide o que precisamos saber? A evolução? A biologia? O próprio cérebro? Ou algo ainda mais profundo, a necessidade de preservar a sanidade, a coesão social, a identidade? Existem momentos raros em que esse filtro parece falhar. Situações de risco extremo. Experiências de quase morte. Estados profundos de meditação. Crises emocionais intensas. Pessoas relatam percepção acelerada do tempo, clareza absoluta, sensação de conexão total, decisões instantâneas e precisas. Como se, por alguns segundos, o painel fosse desligado e o sistema completo ficasse exposto. Mas logo o filtro volta. Quase sempre. Como se algo dissesse: isso é demais para permanecer. E se o cérebro soubesse exatamente até onde você pode ir sem se perder? E se ele deliberadamente escondesse partes de si para te proteger de um colapso emocional, existencial ou social? Porque saber demais não é só informação, é responsabilidade. É peso. É a impossibilidade de fingir ignorância depois. Talvez o verdadeiro mistério não seja como desbloquear 100% do cérebro, mas porque ele foi projetado para não se mostrar por inteiro. Talvez o cérebro funcione como uma entidade cuidadosa, que revela apenas o necessário, no ritmo que você aguenta. E quando alguém tenta forçar esse acesso, paga o preço da sobrecarga. Isso transforma completamente a narrativa de poder. Não se trata de ativar algo adormecido, mas de atravessar camadas de consciência que têm consequências reais. Emocionais. Psicológicas. Existenciais. Porque quando o filtro cai, não há garantia de que você volte a ver o mundo da mesma forma. E talvez seja por isso que essa pergunta atravessa ciência, espiritualidade e filosofia há séculos. Porque no fundo, ela não fala sobre inteligência. Ela fala sobre verdade. Quanto da realidade você realmente suportaria enxergar se nada fosse ocultado? Se essa ideia fez você questionar se a sua mente já sabe mais do que você imagina, comenta a palavra filtro. No próximo tópico, vamos encarar a pergunta final, aquela que une tudo o que foi dito até aqui e aponta para o que realmente está em jogo quando falamos em usar 100% do cérebro. Então chegamos ao ponto mais delicado de todos. Não o mais técnico. Não o mais científico. Mas o mais humano. Porque depois de tudo isso, a pergunta deixa de ser e se o ser humano pudesse usar 100% do cérebro, e passa a ser: será que deveríamos? Talvez o verdadeiro poder nunca tenha sido acessar tudo, mas saber exatamente o que acessar, e quando. Porque consciência sem direção vira peso. Informação sem sentido vira ruído. Percepção sem propósito vira angústia. E o cérebro, ao longo de milhares de anos, pode ter aprendido isso muito antes de nós. Repara como buscamos respostas absolutas para tudo. Queremos enxergar mais, entender mais, ir além. Mas raramente perguntamos o que faríamos com isso depois. Porque usar 100% do cérebro não significaria apenas mais inteligência. Significaria mais responsabilidade emocional. Mais consciência das próprias sombras. Mais percepção das contradições do mundo. E menos refúgios. Talvez a mente humana funcione como uma casa com luzes que se acendem aos poucos. Não porque os outros cômodos não existam, mas porque entrar nele cedo demais pode nos deixar perdidos. E talvez maturidade mental não seja abrir todas as portas, mas saber quais portas ainda não estamos prontos para atravessar. Existe uma ideia silenciosa por trás de tudo isso: talvez a expansão real não seja quantitativa, mas qualitativa. Não usar mais do cérebro, mas usar melhor. Com mais presença. Mais intenção. Mais consciência sobre por que pensamos o que pensamos, sentimos o que sentimos, reagimos como reagimos. Porque se um dia o ser humano realmente acessar 100% do cérebro de forma consciente, isso não vai parecer um superpoder. Vai parecer um espelho impossível de ignorar. Um encontro direto com tudo aquilo que evitamos ver.
dentro e fora de nós. E talvez seja por isso que essa pergunta nunca morre. Porque ela não fala apenas de cérebro. Fala de limite. De verdade. De identidade. De até onde queremos ir, e do que estamos dispostos a perder no caminho. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade vazia. Algo nessa ideia te atravessou. Então, se quiser deixar registrado, comenta a palavra pronto, não para dizer que você tem respostas, mas para dizer que está disposto a questionar. Se inscreve no canal se você quer continuar explorando essas perguntas que quase ninguém tem coragem de fazer. Porque no próximo vídeo, a provocação vai ainda mais fundo. E se a consciência não estiver no cérebro, mas apenas passando por ele? E quando essa ideia entra na sua mente, ela não sai do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo nesse vídeo te atravessou, despertou uma ideia, uma inquietação, uma pergunta que não dá para ignorar. E é exatamente para pessoas assim que esse canal existe. Então, se você sentiu algo, se alguma parte dessa reflexão ficou ecoando aí dentro, se inscreve agora no canal. Não só para acompanhar os próximos vídeos, mas para continuar fazendo parte desse espaço onde a curiosidade encontra a consciência. Agora, eu quero te ouvir. Não comenta qualquer coisa. Comenta algo simbólico. Escreve "eu recebo" se essa mensagem falou com você em algum nível. Ou comenta "faz sentido" se essa ideia mexeu com a forma como você enxerga a mente, a consciência ou a própria realidade. Esses comentários não são só interação, eles mostram que você está presente, que está pensando junto, que não está passando por aqui no automático. E se esse vídeo te entregou valor, deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão se fazendo essas mesmas perguntas silenciosas, mesmo sem saber. E não sai ainda. O próximo vídeo já está aí na tela. Ele continua exatamente desse ponto, levando a reflexão para um lugar ainda mais profundo. Clica agora e continua essa jornada.